Cara, eu estou muito animado para hoje. Queria conhecer nossos visitantes, assim, quem está nos visitando. Que legal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou um dos líderes aqui da nossa igreja. E eu estou muito feliz, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série. Quem está gostando da série? Nós tivemos a nossa primeira pregação com o nosso pastor Davi. A nossa série, o tema dela é Odres Novos. É uma série em que nós estamos falando sobre estrutura, nós estamos falando de fato sobre nós sermos bons dispenseiros para a presença, para o óleo, para o vinho de Deus. Então hoje a gente vai dar continuidade a essa palavra. Eu vou tentar ser bem objetivo, ser bem prático. Talvez seja bem rápido, não sei, vamos ver. Amém? Então abre a sua Bíblia aí comigo em Hebreus capítulo 1. E interage comigo aí, gente. Porque quando vocês interagem, eu sei que vocês estão aqui comigo. Então, fala assim, Hebreus. Uau, Hebreus! Brincadeira. Mas vamos ler aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Opa. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Esse texto, para mim, é um dos textos mais fortes que tem nas Escrituras. São os versículos iniciais da carta de um autor desconhecido aos Hebreus. E aqui nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos falando sobre a revelação de Deus, estamos falando sobre o Filho de Deus. E essa série, é uma série em que a gente está falando muito sobre construir, sobre edificar, sobre, de fato, nós termos uma boa estrutura para receber o que Deus tem nos dado. Porque muitas das vezes nós frequentamos os cultos e nós somos sempre submetidos a revelações, nós somos submetidos a óleo fresco de Deus, nós recebemos o vinho novo de Deus, amém? Vocês estão entendendo? E muitas das vezes a gente está sempre pedindo algo novo de Deus, nós estamos sempre pedindo para que Deus nos mostre algo novo, estamos sempre pedindo para que Deus nos revele algo que a gente não sabe ainda. Só que muitas das vezes nós esquecemos que nós precisamos ter um lugar para depositar o que recebemos de Deus. Porque quando nós falamos que Deus ele vai nos dar algo novo, nós precisamos lembrar que o que Deus nos dá, nós precisamos colocar em algum lugar. E aí nós falamos sobre o odre, nós falamos sobre a estrutura, nós falamos sobre a nossa vida, ela ser um bom lugar para receber o que Deus tem nos dado. E aqui nesse texto, essa pregação eu vou falar muito sobre a vida de Jesus. E aqui nesse texto nós vemos algo muito fundamental e principal sobre quem Jesus é. A partir do versículo 3, vem falando sobre que Jesus ele é o resplendor da glória, a expressão exata, e depois vem dizendo que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele não somente cria as coisas, mas ele sustenta o que ele criou. Deus ele não somente nos aponta para um lugar, mas ele nos sustenta na palavra que nos apontou. Deus ele não apenas nos dá, ele não somente faz algo acontecer, mas ele sustenta tudo que ele fez. Então aqui nós aprendemos que tudo que Deus faz, ele sustenta. Tudo que Deus cria, ele sustenta. O mundo foi Deus que criou e ele sustenta desde a criação até a eternidade. Tudo que Deus fez, ele sustenta e ele sempre sustentará. E aqui nós vamos entendendo que o Filho de Deus, ele não somente profere palavras, ele não somente, de fato, fala coisas, mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós aprendemos aqui que Deus sustenta todas as coisas e que Jesus é o sustento de Deus. Tudo que Deus faz, ele sustenta. Tudo que Deus cria, ele sustenta. Tudo que nós recebemos de Deus, nós precisamos confiar que ele vai sustentar.
Então a primeira coisa que eu quero te dizer, se Deus está te falando alguma coisa, meu amigo, se Deus está te direcionando alguma coisa, se você entende que essa palavra, esse direcionamento é da parte de Deus, descansa, porque tudo que Deus fala, Ele sustenta. Tudo que Deus aponta, Ele sustenta. Então, aonde Deus Ele nos convida a entrar, Ele sustenta. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas no meio da tempestade, mas Jesus estava lá para sustentá-lo. Porque Jesus é o sustento de Deus, Jesus é o firme fundamento, Jesus é a rocha inabalável. Está fazendo sentido para vocês? Só que, quando nós entendemos que nós somos cristãos, nós entendemos que nós aceitamos Jesus, nós entendemos que nós estamos caminhando para ser parecido com o Filho de Deus, nós precisamos também entender que tudo que nós precisamos falar, nós precisamos sustentar. Assim como Deus, assim como Jesus, tudo que Ele fala, Ele sustenta, nós como filhos de Deus também precisamos sustentar tudo que falamos. Nós como filhos de Deus também precisamos sustentar tudo que recebemos. Nós como filhos de Deus precisamos orar sim para receber novas revelações, mas nós precisamos sustentar as revelações que recebemos. E eu vejo, Zote, não é para você não, tá bom? Calma, é só que eu olhei para você aqui, Zote. Sabe, Zote, eu vejo muitas das vezes a gente vivendo uma vida em que a gente começa uma coisa, mas a gente não sustenta o que a gente começou. A gente pede uma coisa para Deus, mas a gente não sustenta o que a gente pediu. A gente tem fome de chegar a um lugar, mas a gente não sustenta aquilo que a gente tem fome de chegar. E aqui nesse versículo, nesses poucos versículos que nós lemos, nós vemos que tudo que Deus faz, Ele sustenta. Então nós como filhos de Deus, precisamos entrar num lugar de sustentar todas as coisas que recebemos. Precisamos entrar num lugar de não sermos omissos e recuar. Nós não podemos mais recuar frente às coisas. Nós precisamos sustentar, meu amigo. Você quer ir fundo em Deus? Vai fundo. Sabe, às vezes nós subimos alto e nós voltamos. Meu amigo, nós precisamos subir e continuar sustentando a revelação. Nós precisamos subir e continuar subindo a um monte mais alto. Porque Jesus, tudo que Ele fala, Ele sustenta. Então nós não podemos mais recuar ao que nós recebemos de Deus. Nós não podemos mais sermos omissos à frente àquilo que nós queremos receber da parte de Deus. Vocês estão aqui comigo? Está fazendo sentido para vocês? Meu amigo, chega de você dar um passo para trás. Agora é um tempo de você ir para frente. É um tempo de você entrar num lugar de acabar com a inconstância. Acabar com a sua inconstância, com o ciclo que você vive de começar uma coisa, mas está sempre em volta. Aí começa, aí recua. Não é porque as coisas dificultaram que você tem que parar de sustentar a revelação. Não é porque o caminho estreitou que você tem que ir para um lugar que é mais fácil. Não, Deus não te chamou para viver uma vida fácil. Deus falou para você viver uma vida debaixo da revelação. Independente de como está o caminho, permanece, sustenta o que você tem recebido de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, Ele sustenta todas as coisas. Então, nós precisamos entender que assim como Jesus sustenta todas as coisas, Ele também nos ensina a sustentar todas as coisas. Então, nós precisamos começar, sabe, eu sei como é difícil nós permanecermos quando nós começamos alguma coisa, aquilo ali começa a ficar difícil. Aí começa a vir as dificuldades da vida, começa a vir os pensamentos que a gente não vai concluir, começa a vir as coisas que são adversidades mesmo do dia a dia. E eu sei como é difícil você permanecer em frente a isso tudo. Só que aqui as Escrituras, elas precisam nos discipular. Nós precisamos ser discipulados pelas Escrituras. E as Escrituras dizem que tudo que Deus faz, Ele sustenta. Então, se tudo que Ele faz, Ele sustenta, Ele nos ensina a sustentar também. Então, eu quero te dizer, você que está começando alguma coisa, você que está de fato iniciando algum projeto, você que está recebendo uma revelação da paz de Deus, você que tem entendido que você precisa viver alguma coisa, quando a dificuldade vir, vai para os pés de Jesus e pede: Jesus, me ensina a sustentar como você sustenta. Me ensina a permanecer como você permanece. Me ensina a ser um filho maduro como você é um filho maduro.
Imagina se Jesus no meio do caminho desistisse de salvar a humanidade. Imagina se Jesus no meio do caminho dissesse assim: não, Pai, eu não aguento mais, eu vou voltar para o céu. Eu desisto disso aqui. Eu desisto, está muito difícil, eu não estou conseguindo, tem muita pedra no caminho, eu não vou aguentar, eu prefiro desistir. Imagina se Jesus desistisse. Então nós precisamos sustentar todas as coisas. E eu vejo assim, sabe, às vezes o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida, às vezes a nossa resposta frente às coisas são respostas de pessoas que já desistiram. Eu quero dizer aqui, vou ser bem evangelístico aqui. Jesus, Ele não desiste de você. Jesus, Ele não dá um passo para trás com você. Independente do que você faça, Deus, Ele nunca vai dar um passo para trás com você. É você que dá um passo para trás, mas Jesus não dá. Então eu quero te dizer hoje, meu amigo, não recue. E quando a dificuldade vir, quando a adversidade vir, não dê um passo para trás, vai para cima. Porque Jesus é o único lugar que nós vamos conseguir sustentar todas as coisas. Amém? Então aqui a gente começa a entender que Jesus sustenta. Fala assim comigo, tudo que Jesus faz, Ele sustenta. Então a gente falou aqui, né, que, cara, imagina se Jesus recuasse. Imagina se Jesus desse um passo para trás. Então aí a gente começa a ver que Jesus, Ele é um filho maduro. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, fala sobre o batismo de Jesus. E quando fala sobre o batismo de Jesus, há uma voz que diz: esse é o meu filho amado, e eu tenho muito prazer. Algumas versões diz: esse é meu filho amado, a qual eu hoje o gerei. E essa palavra filho, no original, é ruios, que é o filho maduro. Então Jesus, Ele é o filho maduro de Deus. Então Jesus, Ele é o padrão de filiação. Jesus é o filho a qual nós precisamos olhar para imitar. Então aqui a gente começa a ver que Jesus, Ele era muito bem estruturado no que Ele fazia. Se nós formos olhar a vida de Jesus, nós vamos ver uma vida com muita convicção de quem Ele era. Jesus, Ele não peidava não, cara. Jesus, Ele não se intimidava não. Jesus, Ele ia para cima. Jesus, Ele tinha convicção de quem Ele era. Independente do que Ele vivia, sabe? Independente das situações, Jesus não dava um passo para trás. Jesus, faz 4 dias que meu irmão morreu, ele já cheira mal, como é que você tivesse chegado antes, ele estaria vivo? Jesus não deu um passo para trás não, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus, Ele não dá um passo para trás em frente às dificuldades, às situações. Jesus, Ele tinha uma estrutura muito bem posta. Jesus, Ele, mesmo que as coisas pareciam muito impossíveis, Jesus, Ele não dava um passo para trás, Ele ia para cima, porque Ele era bem estruturado. Então, isso fala sobre um filho maduro. Estão comigo? Está fazendo sentido? E uma referência muito pontual que aponta para Jesus ser um filho maduro e um filho com estruturas bem postas, é que quando a gente vê em Salmo capítulo 34, fala que nenhum osso seria quebrado. Osso nas escrituras representa muito a estrutura, representa muito o legado também, mas é muito visível que a gente fala sobre uma estrutura, né? A estrutura do nosso corpo são os nossos ossos. O que faz a gente andar são os nossos ossos, é o que faz a gente permanecer firme. E na crucificação, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Nenhum osso de Jesus foi destruído, porque Ele tinha uma estrutura muito firme. Ele tinha uma estrutura muito sólida. Jesus, Ele era muito resolvido como um filho maduro de Deus. E se cumpriu a profecia de que nenhum osso dele seria quebrado. Então aí a gente começa a entender que, meu amigo, essa série fala muito sobre nós termos boas estruturas. Porque, Carlos, o que quer dizer estrutura? Cara, estrutura é muito sobre a vida que você tem. Estrutura é muito sobre aquilo que você consegue suportar. Estrutura é muito sobre você ser bem firme na revelação de quem Jesus é e ser firme em quem você é. Quando nós somos bem estruturados, é sobre nós sermos convictos em quem nós somos. Eu vejo muitas das vezes a gente entrando em crises que é completamente por falta de ser bem estruturado em quem nós somos. Nós entramos em situações que é muito nítido, que é a ausência de convicção de que é filho.
ausência de convicção de que foi salvo, ausência de convicção de que de fato tem uma porção da parte de Deus. E isso é muito sobre a ausência de estrutura. Estão aqui, gente? A ausência de estar bem posto, sabe? De estar bem estruturado, estar bem firme nos fundamentos, estar bem firme na rocha. O Davi, na semana passada, ele falou muito para a gente que o que constrói é a sabedoria. E é de fato exatamente sobre isso. Nós temos uma estrutura bem posta, Décio, quando a gente de fato recebe as revelações e quando a gente encarna ela de forma que ela permanece em nós. Então, quando nós temos as revelações e elas de fato permanecem em nós de forma fundamental na nossa vida, isso quer dizer que nós estamos construindo uma estrutura bem firme. Porque estar bem estruturado é quando o vento vem e você não balança. É quando a chuva vem e a sua casa não cai. Eu e a Andressa, a gente tem conversado com umas pessoas durante essa semana e a gente tem falado muito sobre isso. Que assim, não é sobre as situações que você enfrenta, mas é sobre as respostas que você dá com a situação que você enfrenta. Não é sobre os sentimentos que você tem, mas é sobre a resposta que você dá frente aos sentimentos que você tem. Nós não somos ausentes das tribulações, nós não somos ausentes dos pensamentos órfãos, nós não somos ausentes do sentimento de solidão, sentimento de que é ruim, sentimento que não presta, sentimento que não está indo para lugar nenhum. Nós não somos livres disso. Mas a questão é como você lida com eles. E como você lida com eles responde o quão estruturado você é. Está fazendo sentido? Sabe quando vem uma tribulação na sua casa? Vamos lá, vou dizer uma tribulação. Vou falar a minha tribulação. O aquecedor quebrou. Aí tem que ver lá com o proprietário, tem que fazer não sei o quê. Mas essa tribulação é pequenininha, né? Mas, vamos lá, quando você enfrenta uma tribulação, a forma que você reage diz o com uma boa estrutura você tem. Sabe quando alguém te cutuca e você reage de uma forma que você não deveria? Falta estrutura. Falta as revelações se tornarem carne em nós. Nós ouvimos que Jesus é fiel, nós ouvimos que Jesus, ele de fato, ele nos ama. Nós ouvimos sobre fundamentos do Evangelho, só que muitas das vezes nós ouvimos, mas nós não nos fundamentamos nele. Então isso faz com que nós tenhamos ausência de estrutura. Então repete assim comigo, não é sobre as situações que passamos, mas é como reagimos a elas. Eu quero te dizer, você não vai ser livre de nada. Você não vai ser livre. Ser salvo não quer dizer que é livre do mundo. As situações do cotidiano vão acontecer com você. Mas o que vai dizer se você está vivendo um evangelho fundamentado na rocha é como você reage a elas. Se você reage como o mundo reage, falta estrutura. Amém? Está fazendo sentido para vocês, gente? Nós precisamos ser homens maduros, nós precisamos ser filhos maduros. Então o pai, ele enviou um filho maduro. O pai enviou um filho maduro que era muito bem estruturado, ou seja, que estava fundamentado, que estava de fato num lugar da rocha, estava de fato fundamentado nas revelações. Jesus, ele veio as tribulações dele, ele não deu um passo para trás. Então a gente precisa entender que o pai envia filho estruturado. O pai envia um filho maduro. O pai enviou um filho maduro. O pai enviou um filho que de fato estava bem resolvido e convicto. Então a gente começa a entender sobre o padrão de envio de Deus. Deus envia homens bem estruturados. Deus envia filhos maduros. E de fato, eu tenho percebido muito assim, eu tenho sentido muito em Deus que esse é um tempo em que Deus está levantando homens com estrutura. E isso não é uma palavra só para a nossa igreja, mas é uma palavra para a nação. Deus está levantando homens com estrutura. Deus está levantando homens bem fundamentados. Sabe por que chega de ministro que começa lá em cima e depois cai? Porque falta estrutura. Sabe aqueles ministros que, meu Deus, estão voando.
depois cai em pecado, acontece alguma coisa, não sei, e sai, e cai, porque falta estrutura. Meu amigo, eu não quero ser alguém que sobe muito alto para cair. Eu não quero ir muito longe para voltar. Eu prefiro ficar mais tempo aqui embaixo construindo uma boa estrutura do que subir a um lugar alto e não permanecer lá. Então é um tempo em que Deus está levantando homens com estrutura. É um tempo em que Deus está levantando homens bem resolvidos com a sua construção. Homens bem resolvidos com o que estão fazendo na sua vida cristã. Abre comigo em Êxodo capítulo 17. Sabe, é um tempo onde, de fato, o que constrói não é mais apenas a unção, mas é a estrutura. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra os Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Esse texto fala a primeira menção sobre Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E aqui a gente vê Moisés edificando um altar e dizendo: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é de fato, o Senhor governa essa cidade. Quando levanta-se bandeiras, é sobre o reino, o governo sendo estabelecido. Quando se chega no Brasil, você vê a bandeira do Brasil, porque ali é de fato a representação do governo. Então, quando a gente, do país, né, da nação, então quando a gente vê sobre o Senhor ser a bandeira, é de fato sobre a representação do reino de Deus sendo estabelecido. E aqui a gente começa a entender que essa batalha, ela diz muito sobre tudo que nós estamos falando. Nós estamos vendo aqui o povo indo contra os Amaleques, e Deus, ele dizendo que ele daria vitória. Mas o que diria se o povo de fato iria vencer a batalha era se as mãos de Moisés permanecessem para o alto. Então, se as mãos de Moisés permanecessem para o alto, o povo sairia vitorioso. Mas se as mãos de Moisés abaixassem, o povo iria ser derrotado. Então a gente vê Deus levantando Arão e Ur para sustentar a unção de Moisés. Então, meu amigo, ter apenas a unção não te garante vitória. Ter apenas a unção não te garante o triunfo. É necessário que haja Arão e Ur. Homens dispostos a estruturar. Homens dispostos a sustentar. As escrituras dizem assim: sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Se nós queremos levantar a bandeira de Jesus sobre o Rio de Janeiro, nós precisamos de Arão e Ur. Se nós queremos dizer sobre o Rio de Janeiro que o Senhor é a nossa bandeira, nós precisamos de Arão e Ur. Homens bem estruturados que sustentam a unção, que sustentam a revelação, que sustentam o poder de Deus, que sustentam o que Deus está fazendo, que sustentam de forma firme, não dão um passo para trás, mas vão para cima. O Senhor está procurando homens que sustentam a unção. O Senhor está procurando homens dispostos a segurar os braços de Moisés, cara.
É necessário que Arão e Hur se levante. É necessário que homens bem estruturados e dispostos a sustentar, estejam dispostos a levantar a bandeira do Senhor sobre a cidade. Eu tenho fome de ver Deus tocar na nossa cidade. E nesses dias eu tenho percebido o quanto que a unção, ela não é sustentável. A unção é essencial, porque se não tivesse unção, o povo também não ia vencer. Mas se não tiver o odre, não permanece. Se tivesse apenas a unção de Moisés, o povo ia ganhar por um tempo. Mas depois as mãos de Moisés iam pesar. E aí acabou. Então, se nós que somos uma igreja que tem porção de Deus, óleo fresco de Deus, vinho novo, revelação, se nós não atentarmos a crescer em estrutura, em sustentar, como eu disse, ser bem estruturado, ter um odre novo, um vaso de fato para receber, um vaso que não está rachado, mas um vaso que está apto para receber o que Deus tem. Se nós não atentarmos a isso, nós vamos vencer por um tempo, mas depois vai ficar pesado. Muita unção e pouca estrutura traz uma caminhada pesada. Agora, quando nós crescemos em sermos bem estruturados e crescemos em receber o óleo fresco de Deus, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu vejo muita gente que tem muita unção, mas pouca estrutura. Chega um tempo que fica pesado. Não consegue segurar o peso da glória de Deus. No Antigo Testamento, a palavra glória significa cabode. Cabode é peso de glória. O trono de Deus é um trono de glória. Ou seja, a glória é palpável. Se nós somos como Moisés que dizemos, Senhor, não irei sem a sua glória, esteja disposto a segurar a glória. Sustenta a glória, sustenta a tua gracinha. Vocês estão aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? As cidades precisam de homens dispostos a segurar a estrutura. Homens dispostos a, de fato, permanecerem com uma vida bem estruturada. Então, hoje, eu quero muito que a gente se atente que Spurgeon dizia que todo cristão é um missionário, se não é um missionário, é um impostor. Você está no Rio de Janeiro, mas você foi enviado ao Rio de Janeiro, mesmo que você tenha nascido aqui. Todo cristão é um missionário, porque todo cristão tem uma missão. Então eu quero te dizer, Jesus ele te envia, mas ele envia filho maduro, ele envia filho bem estruturado. Talvez você esteja começando a sua vida cristã, talvez você esteja começando a sua caminhada, ou talvez você esteja há muito tempo na igreja, há muito tempo visitando, há muito tempo participando das coisas da igreja, a vida de cristã há muito tempo. Mas, independente do tempo, tanto que você chegou agora, tanto que você chegou há 30 anos atrás, você precisa ter fome de ter uma boa estrutura. Você precisa ter fome de colocar os fundamentos no lugar certo. Quanto mais fundamentados nós somos, mais nós conseguimos edificar uma casa para Deus. Amém? Para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele vem, depois vocês leem lá, 1 Coríntios capítulo 3. Paulo, ele vem falando sobre, de fato, um bom construtor, um construtor prudente. E esse construtor prudente, ele edifica a sua casa no lugar correto, com o fundamento correto. Só que Paulo ele vem dizendo que se esse construtor ele não edifica no lugar correto, o que revela o fundamento dele é o fogo. O fogo vai revelar se é feno, palha, madeira ou pedras preciosas.
O fogo revela o fundamento. O fogo revela onde está construindo. Quando o fogo vem, o fundamento é revelado. Então, muitas das vezes na nossa vida cristã, como eu disse, nós edificamos a nossa vida em fundamentos que são abaláveis, fundamentos que são consumidos pelo fogo. Então, esses dias eu tenho feito uma oração para Deus. Eu tenho orado: Jesus, venha com o seu fogo sobre a minha vida. Venha com o seu fogo e revele onde a minha vida está fundamentada. Então nós precisamos clamar pelo fogo de Deus para saber o que nós fundamentamos na palha, o que nós fundamentamos no feno, ou o que nós fundamentamos nas pedras preciosas. E o fogo vai revelar e vai consumir. E nós precisamos fundamentar no lugar certo. Hebreus diz: o nosso Deus é fogo consumidor que abala tudo que é abalável e que permanece o que é inabalável. Vocês estão aqui comigo? Então nós precisamos ter uma estrutura bem posta. Então é o tempo de nós como igreja, nós como homens de Deus, nós na nossa vida cristã, precisamos fundamentar a nossa vida no lugar certo. Tudo bem você perder muito tempo, mas perca muito tempo construindo correto. Porque é melhor você demorar mais e construir no lugar certo do que ser muito rápido e cair lá embaixo. Amém? Estão felizes? Foi legal? Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Eu quero orar para que o fogo de Deus venha revelar os nossos fundamentos. O fogo de Deus venha revelar a nossa estrutura. O fogo de Deus venha consumir a palha. O fogo de Deus venha provar o quão estruturados nós somos. E que a partir de hoje nós começamos a tentar construir no lugar certo. Que a partir de hoje nós possamos começar a ter uma vida bem estruturada como o Filho Jesus. Coloca a mão no seu coração. Jesus, obrigado. Obrigado pela sua chuva. Obrigado pelo que você tem feito aqui nessa casa. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado porque você tem nos aberto os nossos olhos. Você tem, de fato, feito nós olharmos para as estruturas. Então eu oro, Jesus, para que você venha com o seu fogo nos provar. Prove a nossa estrutura no seu fogo, Jesus. Você que está aí, faça a sua oração a Jesus. Faça a sua própria oração. Vamos orar para que Jesus ele possa revelar a nossa estrutura. E de fato nós entrarmos num lugar onde nós somos como filhos de Jesus, que sustenta todas as coisas. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Pra ti, Nós chamamos Jesus. você me plantou Fogo de Deus, perto você é do bem-vindo teu aqui. rio. Fogo de Deus, você é de bem-vindo. amor. Prove as nossas estruturas. Prove as nossas estruturas. Jesus, eu oro para que caia sobre nós um peso de sabedoria para a construção, sabedoria para edificar. Nós não queremos ter uma vida com pressa de resultado, Jesus, mas nós queremos construir no lugar certo. Eu oro, Jesus, levante-nos como filhos bem estruturados, Jesus. Filhos com estruturas bem postas, Jesus. Nós queremos ser como você, Jesus, que fala e sustenta, recebe e sustenta, começa e sustenta, vai a fundo e sustenta, Jesus. Todo pensamento de retrocesso vai embora agora em nome de Jesus. Todo pensamento de desistir vai embora agora em nome de Jesus. Toda vontade de dar um passo para trás vai embora agora em nome de Jesus.
Nós oramos, Jesus, por fome de construir, fome de dar um passo mais alto, Jesus. Fome de subir a um lugar mais alto, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos. Nós chamamos. Nós chamamos. Amém.